Hoje nós vamos entrar numa parte do Apocalipse em que o Senhor Jesus manda cartas para os anjos das igrejas. Então nós vamos meditar cada dia numa igreja, num anjo, a qual a carta foi destinada. Então hoje o Apocalipse capítulo 2, nós vamos começar por Éfeso. É a primeira igreja que Deus escreve a carta e envia para ela. Para que você compreenda, cada igreja ou cada anjo da igreja, ele representa um tipo de cristão de hoje, um tipo de uma pessoa. Todos nós estamos sujeitos a viver na mesma condição em que essas igrejas estavam vivendo, porque é natural do ser humano, sabe? A natureza humana, ela é assim, ela é corrupta, o coração é coração, ele é corrupto. E se nós nos inclinarmos para ele, nós vamos estar na mesma condição em que algumas dessas igrejas estavam. Outras foram aprovadas. Mas na sua grande maioria, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, sempre tinha algo contra elas. E é aí que nós temos que atentar para a nossa vida. Então, quando nós lemos as cartas, as igrejas, nós temos que avaliar a nossa vida diante daquilo que nós estamos lendo. Então, vamos parar um pouquinho para meditar nessa igreja. Hoje a primeira vai ser Éfeso e depois nós vamos na sequência que vai dando aqui de Apocalipse. Vai até o capítulo 3, 2 e o 3 vai tratar das igrejas. Vamos pedir a direção daquele que enviou essa carta. As igrejas hoje estavam mandando essa carta para nós. Senhor Jesus, o Senhor é o autor dessas cartas. E eu peço que, em nome de Jesus, que a cada carta nós possamos olhar para dentro de nós e ver aquilo que o Senhor quer que mudemos. Por isso, entrego essa meditação nas mãos do Senhor e peço que o Senhor me ajude a compreender, a entender e transmitir isso para aqueles que vão estar conosco meditando nessa palavra. Em nome de Jesus, eu peço entendimento para nós aqui agora. Amém. Ele começa dizendo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, só relembrando para você que essas 7 estrelas são os 7 pastores e os 7 castiçais é as 7 igrejas, Os anjos, os pastores são representados pelas estrelas, e o castiçal, que é aquele candelabro, normalmente você vê ele no altar da igreja, com 7 hastes. Ele era necessário no templo, no tabernáculo, porque ele ficava aceso com a chama. Ele era o meio em que havia iluminação no meio daquele tabernáculo. Então, a igreja representa essa luz acesa. Vamos ver o que o bispo Macedo escreve? Igreja de Éfeso, com cerca de 500 mil de habitantes e um importante polo mercantil, Éfeso se tornou a principal cidade da Ásia Menor. Era ainda o centro do culto a Diana, também conhecida como a deusa dos Efésios, cujo templo era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. O evangelho chegou a essa cidade, dominada pelo paganismo, por intermédio de Priscila e Áquila, um casal muito amigo do apóstolo Paulo, que o acompanhou em sua segunda viagem missionária. Algum tempo depois, Priscila e Áquila foram ajudados por um pregador muito eloquente e fervoroso chamado Apolo, para difundir as doutrinas dos apóstolos entre os efésios. Paulo só retornou a Éfeso em sua 3ª viagem missionária e ali fixou residência por 3 anos. Nesse período, ele pôde realizar um grande trabalho de evangelização com muita demonstração de poder e grande milagre. A igreja de Éfeso era considerada a principal e a mais desenvolvida da Ásia, e foi a partir dela que as outras 6 igrejas foram fundadas. Então, ela vem como primeira, a primeira igreja a partir de todas, Então, veja que esse lugar foi muito evangelizado, foi muito propagado a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, essas igrejas, na sua grande maioria, estão voltados ali para a Turquia, Grécia, essa área. E você pode observar que esse povo são os mais incrédulos que existe até hoje,
porque o diabo se levantou tão forte para destruir o cristianismo nessas áreas. Só que quanto mais perseguição há, o cristianismo se espalhou, né? Então chegou até nós, chegou para mim no Brasil, chegou para você em Portugal, na Angola, em Cabo Verde, nos Estados Unidos, aqui na Europa, na Espanha, enfim. A verdade é que o evangelho está lá presente, mas não com tanta força como nós vemos nessa altura aqui. E aí você veja que os efésios, e depois você pode conferir em Atos, eles tinham uma devoção muito grande por essa deusa Diana. E quando Paulo e os apóstolos, né, os servos de Deus começaram a fazer o trabalho ali, então eles começaram a ver o comércio da deusa Diana fracassar. E foi onde veio a perseguição contra os cristãos. Quer dizer, os comerciantes daquela altura que traziam grandes rendas, grandes fortunas por causa daquele comércio religioso, a deusa Diana viu fracassando o seu comércio. E hoje em dia a religião é a mesma coisa, quando ela fabrica imagens e ela vive dessas imagens, né? Produção dessas coisas gera muita receita. No 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Quer dizer, Deus, o Senhor Jesus, ele sabe do que nós fazemos. Ele sabe, por exemplo, eu estou aqui gravando esses vídeos, né, e ajudando você a meditar na palavra de Deus. Ele está vendo isso. Talvez ninguém da liderança da igreja está vendo, né, reconhecendo, mas isso não importa. Importa é que ele está vendo você aí meditando, ele vê aquele que rejeita esse vídeo e despreza ele porque não quer, ele vê tudo. Então, nós estamos sendo observados por Jesus. E ele fala, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, porque haviam pessoas naquele meio, no meio deles, que eram maus. E pôs eles à prova para ver se eles eram apóstolos ou não, e tu os achastes mentirosos. Quer dizer, aqueles que são mentirosos têm que ser afastados. Olha só o comentário do Bispo Macedo. Conheça as tuas obras. Essas mesmas palavras foram repetidas nas 7 cartas para as 7 igrejas. Mas por qual motivo? O Senhor Jesus quis mostrar que não há nada que ele não veja ou que fuja ao seu conhecimento. Vamos ver o que está em Hebreus 4,13? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. As suas palavras iniciais para a igreja em Éfeso foram de elogio e reconhecimento pela sua conduta moral e pelo seu intenso trabalho. Os cristãos de Éfeso eram muito dedicados e dinâmicos no serviço da obra de Deus, pois se entregavam com todas as suas forças na divulgação do Evangelho e na assistência aos pobres. Eles eram também muito aplicados e rigorosos em relação aos ensinamentos que haviam recebido dos apóstolos Paulo e João, que estiveram entre eles. Por isso, não aceitavam os falsos pregadores nem as doutrinas mentirosas que surgiam na igreja. Além disso, suportavam com perseverança as perseguições que vinham sobre eles por professarem a fé no nome de Jesus. Aparentemente, tudo estava perfeito. Isso aos olhos humanos, porém, não aos olhos de Deus. Quer dizer, aparentemente uma coisa, mas aos olhos de Deus que vê todas as coisas, estava algo em falta. E é isso que nós vamos ver. Olha o 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, apesar das obras, apesar dele estar fazendo muitas coisas, apesar dele estar revelando quem era mentiroso ou não, apesar das perseguições, só que ele já havia abandonado o primeiro amor. Então, às vezes você vê uma pessoa na igreja que faz muita coisa, ela trabalha, se dedica, ela quase não tem tempo para ela mesma, mas ela perdeu o primeiro amor, porque foi o caso dessa primeira igreja, Éfeso. Apesar dela ter muitas obras, ser bem elogiada,
mas o primeiro amor dela foi perdido. O comentário do bispo diz assim, ó, tenho porém contra ti. Essas palavras trazem grande temor ao nosso coração, é verdade. Se já ficamos entristecidos quando alguém diz que tem algo contra nós, imagine o próprio Deus dizendo, eu tenho contra ti. Com certeza os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Eles se sentiam irrepreensíveis em todo o seu proceder, afinal, tinha grande zelo e disciplina e tudo que estava relacionado à conduta cristã. O que poderia estar errado? É exatamente assim que muitos se sentem. Pelo fato de terem um bom caráter e uma boa conduta, pelas muitas responsabilidades que possuem na obra de Deus e pelo intenso trabalho que desenvolve, não consegue perceber que estão se descuidando do principal, o seu relacionamento com o Altíssimo. Podemos fazer muitas coisas importantes para ajudar os aflitos e os perdidos a conhecerem a verdade, mas acima das nossas obras deve estar a nossa vida com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus vem em primeiro lugar, que é o primeiro amor. Então, quer dizer, assim existe hoje também muitas pessoas que são guiadas pelo seu coração e estão sendo enganadas por ele. Nós não podemos colocar o título acima da nossa comunhão com Deus, porque o título de pastor, bispo, obreiros, enfim, e etc., é apenas uma instituição da igreja, como uma organização, como uma hierarquia, como meio de se organizar. Mas diante do nosso Senhor Jesus, nós somos todos iguais, temos as mesmas condições, temos que obedecer. Então, faltava para aquela igreja o primeiro amor. E aí ele diz agora na parte B, deixaste o teu primeiro amor. Não há nada pior diante de Deus do que uma adoração fria e um serviço sem amor e devoção. A igreja em Éfeso, sem perceber, havia perdido o seu bem mais precioso, que era a sua intimidade com o Senhor Jesus. Dizer que uma pessoa perdeu o primeiro amor significa que ela já não é mais como era no princípio da sua conversão. Ou seja, já não tem o mesmo fervor de antes e não serve a Deus com o mesmo prazer e com a mesma alegria do início. Aqueles que um dia passaram pela experiência do primeiro amor sabem muito bem o que isso quer dizer. No primeiro amor, tudo é novidade, lindo, agradável e maravilhoso. Não há defeitos, censuras ou críticas, tudo é perfeito. Mas no início de um casamento, como no início de um casamento, o primeiro amor é caracterizado por uma intensa paixão pelas almas e pelo profundo desejo de levá-las à salvação. Aquele que vive no primeiro amor faz um esforço sobrenatural para levar outras pessoas a experimentarem o mesmo gozo no Espírito Santo, que ele carrega dentro de si, por ter alcançado a salvação. E sabe, esse primeiro amor vem se perdendo nos nossos dias, né? A própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós temos visto no meio da igreja, o amor se esfriando das pessoas pelo seu próximo. Estão mais interessadas na sua vida, no que ela está precisando, do que ela querer ganhar as outras almas. Mas ele falou, tenho contra ti. Essa palavra é tão forte para mim, porque ela move a gente, né? Ela toca na gente. Tenho contra ti isso. Imagine, né? Deus falando, tem contra ti que você deixou o primeiro amor. Mas ele tinha tanta obra, quer dizer, ele estava fazendo muitas coisas, mas não estava vivendo o primeiro amor. Mecânico, pronto, é essa palavra. Eles estavam fazendo tudo mecanicamente. Piloto automático. Colocou no piloto automático. Por exemplo, acorda cedo, vai trabalhar, faz as coisas, volta para casa, acorda cedo, faz as coisas, volta para casa. Quer dizer, eles já estavam fazendo numa coisa que já não movia mais eles a fé. Era algo automático, né? Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes você chegou à igreja há um certo tempo, você já tem muitos anos na igreja, mas você já perdeu também esse primeiro amor. Apesar de você ir para as reuniões, você não falta em uma, você está dentro de todos os propósitos, mas você perdeu essa paixão pelas almas, esse primeiro amor, esse relacionamento de intimidade que você tinha com o Senhor Jesus ficou perdido no meio do caminho. Resgate ele. Olha o que ele diz.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar, e o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, olha só o que ele ensina para voltar àquela prática, né? Lembrar de onde você caiu, aonde tudo começou, onde começou seu esfriamento. Foi quando você começou a dar ouvidos àquelas palavras de alguém que estava com o coração sujo? Foi quando você começou a olhar para as coisas, para o pastor, para os obreiros com malícia, com maus olhos? Foi quando você foi contrariado e você não aceita ser contrariado e aquilo mexeu com você? Então, lembra de onde você caiu. E ele fala, arrepende-te, quer dizer, se volte para Deus. Pratica as primeiras obras, quer dizer, lembra de como você era no princípio? Então volta a ser assim. Volta a praticar aquilo que no princípio, como você era, aquela dedicação, aquele desejo que você tinha pelas almas, quando não brevemente virei a ti. Vamos ver o comentário do Bispo Macedo? Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse lembrar não é somente para recordar o ponto de onde caiu, mas para refletir sobre o que ocasionou a queda. Por exemplo, há pessoas que estavam firmes na fé, servindo a Deus com alegria e satisfação. Porém, ao passarem a ouvir e a conviver com alguns que estavam contaminados espiritualmente, começaram a cair, pois a pureza da fé deu lugar à malícia e tudo passou a ser visto com maus olhos. Outros se deixaram enganar pelo coração, pois se tornaram orgulhosos e vaidosos pelos serviços prestados na obra de Deus e pelas posições de destaque que ocuparam. Enfim, cada um sabe muito bem onde caiu, e se quiser se levantar, deve ter a sinceridade de reconhecer que foi o único culpado pela própria queda, quando deixou de seguir as orientações do Espírito Santo. Todo o nosso trabalho na obra de Deus terá recompensa, desde que estejamos no centro da sua vontade. O que não adianta é fazer a sua obra caído espiritualmente, pois isso não tem valor algum diante dele. Então, por isso a necessidade da pessoa primeiro buscar se levantar na fé, para seguir servindo. A parte B diz, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essas palavras servem de alerta àqueles que começaram bem, tão bem na sua vida com Deus, mas com o tempo se descuidaram. A igreja de Éfeso apresentava obras que agradavam ao Senhor. Por exemplo, não suportavam homens maus, pois colocou-os à prova, os falsos apóstolos, e os achou em mentira. Resistia às provações por amor ao nome do Senhor Jesus. Era perseverante, não se deixava esmorecer, e odiava as obras dos nicolaítas. No entanto, mesmo fazendo tudo isso, estava caída por ter abandonado o primeiro amor. Só havia um jeito de sair daquela condição, se arrependendo e retomando as primeiras obras. O arrependimento é o único caminho que conduz novamente a Deus e a única maneira do caído se levantar e retornar ao primeiro amor. Então, apesar dele apresentar tantas coisas boas, a pior coisa que poderia acontecer, aconteceu, foi eles abandonar o primeiro amor. Mas o segredo está no arrependimento. O arrependimento só vem quando a pessoa reconhece que ela está naquela condição, né? Senão, ninguém pode ajudar ela. A pessoa que ela não é humilde, para reconhecer que sozinha ela não vai chegar lá, não tem como ajudar ela. A parte C, brevemente a te virei. O Senhor Jesus foi muito claro e direto em suas palavras. Se não houvesse arrependimento por parte dos cristãos de Éfeso, o castiçal seria removido. De igual modo, quando uma pessoa, uma denominação, deixa de dar ouvidos ao Espírito Santo, ela é removida pelo próprio Deus de seu lugar e outra assume a sua posição. Isso de fato ocorreu em Éfeso, pois a igreja naquele local sucumbiu diante das falsas doutrinas, das divisões internas e das perseguições que se levantaram. A igreja de Éfeso retrata o caráter de muitas igrejas e pessoas cristãs que pensam que pelo fato de fazerem algo para o Senhor Jesus,
como evangelizar, pregar, orar e visitar os aflitos em geral, estão aumentando o seu crédito com ele e que o que fazem já é o suficiente para lhe agradar. Porém, não conseguem perceber que mesmo com tantas atividades estão caídas espiritualmente, pois já perderam a unção e a autoridade do Espírito Santo. Muitos estão preocupados em demonstrar apenas o serviço e não o caráter do Senhor Jesus. Por isso, o que fazem não tem qualidade. Para Deus, o que somos e o que Ele representa para nós é mais importante do que o que fazemos. E aí, continuando, no 6 agora. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos direto ao comentário. Odeia as obras dos nicolaítas. Toda espécie de carnalidade é odiosa aos olhos de Deus, pois é contrária à sua natureza santa e justa. Você pode conferir em Romanos 8, 6 a 8. Os nicolaítas, embora professassem a fé em Jesus, seguiam os ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no corpo não pudessem afetar o espírito. Por isso eles tentavam conciliar as obras da carne com o fruto do Espírito Santo, como se isso fosse possível. As doutrinas dos nicolaítas introduziram a imoralidade e a libertinagem na igreja. Por isso, se assemelhavam às doutrinas de Balaão, que ensinavam as pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a praticarem todo tipo de prostituição. Então, era um meio, Era um tipo de pessoas que achavam que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina deles continua muito persistente nos dias de hoje. Olha o 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, quem tem ouvidos? Nós temos ouvidos, mas é quem tem ouvidos para ouvir, A humildade dá ouvidos à pessoa. Ouça o que o Espírito está dizendo, quer dizer, a pessoa que ela para refletir e olhar para esses versículos e analisar a vida dela, ela vai chegar à conclusão do que ela precisa mudar. E ele diz, ao que vencer, porque o vencedor é aquele que vai chegar ao final de tudo e vencer, não ao que está vencendo agora, porque eu posso estar vencendo agora e perder o meu primeiro amor e acontecer o mesmo que aconteceu com a igreja de Éfeso, ela deixar de agradar a Deus. O comentário do bispo diz o seguinte, quem tem ouvidos? Algumas vezes, durante o ministério terreno do Senhor Jesus, ele usou essa expressão, está em Mateus 11:15, Mateus 13, do 9 ao 43, Marcos 4:9, Lucas 8:8, Lucas 14:35. Agora, no término de todas as cartas às igrejas, ele a usa novamente. Suas palavras foram na vida eterna. Suas palavras focam na vida eterna. Daí o seu desejo profundo de que sejam ouvidas. Normalmente temos ouvidos para atendermos às vozes exteriores, isto é, as palavras ou as circunstâncias, mas dificilmente para ouvirmos a voz do Espírito Santo que nos é dirigida por meio da sua palavra. A parte B diz, ao que vencer. Em todas as conclusões das cartas apocalípticas, encontramos uma promessa para os vencedores. Mas quem é o vencedor? Sem dúvida, é aquele que venceu a si mesmo, o pecado e o diabo com suas tentações. É aquele que não se entregou aos prazeres deste mundo e não negou a sua fé. Vamos ver o que está em 2 Timóteo 4:7? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E é verdade, quando você combate a sua vontade, combate a vontade dos outros, deixa de se preocupar com o que os outros vão pensar e você se concentra em querer agradar a Deus, então você vai vencendo dia após dia, até chegar ao final. Vamos voltar ao comentário. Cada cristão participa de uma verdade, de uma verdadeira guerra espiritual. Por isso o Espírito Santo nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus.
Você pode ver isso em Efésios 6, 10 ao 13. Quer dizer, a armadura que o apóstolo Paulo fala é justamente para nós enfrentarmos a vida neste mundo e combatermos esse espírito. Aquele que vencer receberá como prêmio o direito de se alimentar da árvore da vida, que o fará viver eternamente. Antes de pecar contra o Altíssimo, Adão tinha livre acesso aos frutos dessa árvore, mas a sua desobediência o fez perder esse privilégio, pois foi expulso do paraíso. Gênesis 3, 22, 23. Vamos lá ver? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Se em Adão o direito à árvore da vida foi perdido, no Senhor Jesus foi recuperado, pois ele nos dá acesso ao paraíso ao remover os nossos pecados. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando do espírito dele e da vida dele. Em outras palavras, nós estamos então comendo do fruto da árvore da vida. Se nós nos alimentarmos dela todos os dias, estamos garantindo a vida eterna para o restante dos dias. É muito maravilhoso, né? Por isso, mantém a sua chama acesa, mantenha a sua fé firme no Senhor Jesus. Vamos lutar todos os dias para nos mantermos salvos. É uma guerra, verdadeira guerra. Mas se você estiver munido de toda a armadura de Deus, eu duvido que você não consiga chegar ao final. Eu estou lutando todos os dias para chegar a esse final também e continuar firme com o meu Senhor Jesus. Tá ligado? Então, que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam meditar junto conosco no Apocalipse, tá bom? Fique bem, fique com Jesus. Amanhã voltamos lendo a segunda igreja.